Hoje de manhã, quando eu tava caminhando, eu tava com um desafio assim, porque eu percebo que existem algumas tarefas que eu deveria ver uma forma melhor de executá-las, porque parece que eu levo mais tempo do que eu deveria executá-las. E quando eu tava pensando em relação a isso, eu lembrei de um texto que tá em Eclesiastes 8, versículo 5. Tá aqui, ó, que é a segunda parte, que é a mais relevante que eu vou ler aqui pra vocês. Porquanto o coração sábio compreenderá a melhor hora e a maneira certa de agir. Quando eu tava parando pra pensar nisso, eu vejo que eu consigo discernir muitas vezes, tipo assim, cara, agora é hora de fazer isso. Isso aqui é o mais importante. Só que a forma de agir, muitas vezes eu não consigo discernir. Então, tipo assim, eu sei que é hora de fazer isso, só que a minha forma, ela não é correta. E aí ela acaba, eu levo muito mais tempo do que eu deveria levar. E por mais que eu saiba que eu preciso resolver, a forma que eu defino como resolução não é inteligente. Então, tipo assim, eu faço na hora certa a coisa errada. E a questão é a seguinte, você não pode optar nem por um nem por outro. Não adianta você fazer a coisa certa na hora errada e nem a coisa errada na hora certa. Você precisa fazer o certo no certo. Tipo, você precisa fazer a coisa certa na hora certa. Obviamente, o questionamento que surge na minha cabeça é tipo assim, ok, como que eu alcanço isso? Como que eu consigo fazer a coisa certa na hora certa? E aqui, na Bíblia, assim, diz que o sábio, ele consegue discernir isso. O tempo e o modo das coisas. E eu, tá, ok, é o sábio que consegue discernir isso. Beleza, como que eu me torno sábio? Para que eu seja essa pessoa que consegue discernir essas coisas. E por mais que muitas vezes a nossa mente pende a entender que isso seja algo que vai sendo desenvolvido por tentativa e erro, eu acredito que não precisa ser necessariamente dessa forma. Eu não acredito que você, por ficar fazendo sempre a coisa errada, de uma hora para outra começa a fazer o que é certo. Eu creio que existe uma sabedoria que vem e que você consegue discernir isso. A própria Bíblia lá em Tiago fala que aquele que tem falta de sabedoria pode pedir a Deus que dá livremente, que Deus não retém sabedoria, ele dá para quem pede. E outro texto também, quando começa a cruzar essas informações, vem ali em Provérbios que fala que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, tipo assim, ao invés de eu ter simplesmente a resposta para minha dúvida, eu consigo ter o princípio ativo daquilo. Eu consigo ter, tipo assim, cara, a forma de você conseguir a matriz da sabedoria, você conseguir gerar sabedoria dentro de você, que é o quê? O temor do Senhor. E aí chega mais um questionamento. Como que eu alcanço esse temor do Senhor? Como que esse temor do Senhor ele consegue ser desenvolvido dentro de mim? E dentro disso, um texto que eu achei bem relevante, está lá em Salmos 34. O Salmos 34:11, que fala assim, ó, filhos, vinde e escutai-me, eu vos ensinarei o temor do Senhor. Algo que é relevante em relação a isso é que esse salmo aqui ele foi escrito por Davi. E Davi, nesse cenário que ele estava na caverna de Adulão. E se você vai pesquisar sobre as cavernas de Adulão, é quando o Davi forma os seus valentes. É muito massa a história, porque Davi ele desenvolveu pessoas que foram homens de guerra, homens extremamente fortes, extremamente capacitados, que venciam todas as batalhas, que de certa forma é quem eu quero me tornar. E aqui ele fala assim, vinde e escutai-me, eu vos ensinarei o temor do Senhor. E aí surgiu um outro questionamento, que é o que Davi falava? O que Davi falava que ele dizia assim, vocês podem me escutar? Porque ok, quando a gente vai vendo os textos que Davi escreve, ele eleva Deus assim para um lugar que você não vê outras pessoas colocando. É como se Davi tivesse uma revelação de quem o Senhor é de fato, que as pessoas à sua volta não tinham. A gente vai lendo ali, a gente pode ler Moisés, a gente lê a história de Abraão. É como se Davi fosse a primeira pessoa que começasse a ter um discernimento claro de quem Deus era. E com base nisso, ele age de determinadas formas que a gente não vê outras pessoas agindo da mesma maneira. É como se Davi tivesse percebido Deus de uma forma que é diferente dos demais. Eu não sei, não cheguei numa conclusão em relação a isso, mas eu percebo que existe uma sabedoria que é desenvolvida dentro de mim quando eu começo a admirar quem o Senhor é. Enfim, eu tô nessa parte. Eu tô nessa parte até agora e eu ainda quero desenvolver um pouco mais em relação a isso. Mas fica essa mensagem em relação à forma de você alcançar a sabedoria para fazer o que você precisa fazer no dia de hoje.